Boa tarde, povo de Deus, mais uma tardezinha com Jesus. E a mensagem hoje é a continuação, é a passagem do endemoniado gadareno, que está lá em Marcos 5, versículos 11 ao 20, que diz: E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Essa passagem é linda demais, né? Ela tem vários tópicos aqui, várias coisas que eu gosto, e várias coisas polêmicas, né, também. Por quê? Vamos lá, vamos tentar entender. Primeira coisa, as pessoas, elas estavam se importando mais com os porcos, que ali representavam os bens materiais, né, daquele povo, meio de sustento, né, criação de porcos, vender carne de porcos, enfim. Estavam mais preocupada com isso do que com a salvação de um endemoniado. Uma pessoa que outrora era possessa, tinha uma legião de demônios, você vê aqui, quase 2.000 demônios, e esse mesmo número foi o número da manada de porcos que se precipitaram, né? Caíram no precipício, despenhadeiro e morreram. E com isso gerou o quê? Um prejuízo, né? Aquelas pessoas que estavam ali comercializando não gostaram do prejuízo e rogaram, clamaram para que Jesus deixassem eles. Não saia daqui, a gente não quer você aqui. Agora, por quê? Por causa do prejuízo que eles tiveram. Porém, vamos lá. O que vale mais? Como Jesus sempre deixou isso claro, né? A vida de um homem ou um rebanho. Na passagem que Jesus cura no templo, o homem das mãos mirradas, né? E que pergunta, é lícito curar no sábado e tal. E Jesus cura. Ele dá o exemplo, né? Quem de vocês que fugindo uma ovelha, né? Não vai deixar todas as 99 e correr atrás delas. Assim também Jesus faz atrás do seu, né? Das ovelhas perdidas. Ele se importa com as pessoas, né? Então, o que acontece? Aqui, para Jesus é mais interessante libertar a pessoa dos demônios, né? Do que aquela manada de porcos ali. Entendeu? Então o ser humano para Deus é mais importante. Aí vai dizer, o ser vivo não é? É também, mas o que foi aquela situação ali? Entre os demônios, a legião, continuar em uma pessoa, fazendo ela possessa, né? É uma criatura que Jesus quer que essa pessoa, né, reconheça ele como o único e suficiente Salvador e o aceite, seja liberto, se torne filho de Deus, né? E tenha salvação. Isso é mais importante do que aquela manada de porcos, aí sem dúvida. Então, quando ele pediu, a legião pediu, rogo-lhe, né, que a gente entre naqueles porcos, né, e que Jesus permitiu, e em seguida, né, os porcos, a manada se precipitou. O que é que entendemos daí também? Que aos poucos aquele homem ia morrer, aquela possessão, aquela legião ia matar aquele homem, assim como foi com essa manada de porcos. Entrou naquela manada e fugiu dali, bateu em retirada, mas aos poucos aquela pessoa também possessa, se autoflagelando, se sacrificando, né, se acabando daquele jeito, ia acabar morrendo também, ia acabar levando aquela vida, entendeu? De possessão, né, aquela pessoa que estava possessa. Então, fez isso com os porcos. Outra coisa, os porcos ali não eram animais bem vistos, né, eram animais que não era essa carne para eles estarem comendo, né? Eles eram judeus e tal, muita gente ali vivia debaixo da lei, né? Que antes de Jesus todo mundo vivia debaixo da lei. Então ali tá dizendo alguns alimentos que não eram, né, para serem consumidos por eles e tal. E os porcos estavam nessa lista. Então eles já estavam comercializando de forma errada, né? Que não era para ser consumida aquela carne de porcos. Outra questão também, perceba que as pessoas, né,
viram o endemoniado, que estiver a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Como é que uma pessoa teme outra em perfeito juízo? Tinha que temer lá antes, né? Quando ele estava endemoniado. E antes, na parte 1, a gente vê que as pessoas, né? Ele vivia preso e ninguém podia conter, ninguém podia amansar, né? E foi dito anteriormente, né? Que por mais que ele tivesse sido preso algumas vezes, mas ele despedaçava, né? E ninguém o podia amansar, ninguém o podia prender. Ou seja, antes que eles tinham que ter medo, né? Agora, aqui foi um temor de espanto, né? De, nossa, quem é esse que finalmente conseguiu amansar esse cara que ninguém estava conseguindo? Então, assim, eles temeram o que Jesus fez e o que ele poderia vir fazer. Não só a questão de ver aquele homem são, né? Vestido, assentado, em perfeito juízo. Mas eles também temeram o que Jesus fez com a manada de porcos, né? Que tirou os demônios daquele homem, que colocou na manada e a manada se precipitou. Então eles pensaram, pô, Jesus aqui vai ser prejuízo. Jesus aqui não vai ser bom para os nossos negócios. E tem gente por aí com negócios ocultos, escondidos, que Jesus, a presença de Jesus não vai ser boa para esses negócios. Simples assim. Se tem algum meio ilícito que você está ganhando dinheiro hoje e você aceita Jesus, sinto muito, seus negócios vão falir, seus negócios não vão dar certo. Ah, tá dizendo o que então que com Jesus eu vou à falência? Não. Com Jesus você vai ganhar de forma lícita. Mas se você tá aí com suas riquezas de forma ilícita, no dia que Jesus chegar, acabaram essas riquezas aí. Você vai, ou vai descobrir como ganhar de forma lícita, ou vai então ser pobre e aceitar ser pobre com Jesus mesmo. Porque não existe isso de você tá comercializando ali algo ilegal, tá ali fazendo uma coisa ilegal, querer ter Jesus, a presença de Jesus com você e que as coisas continuem tudo igual. Você continue ali fazendo seu algo ilegal, ganhando e Jesus ali do seu lado. Não existe. Então, Jesus chegou, algo mudou. Jesus chegou, o endemoniado deixou de ser endemoniado, perfeito juízo, passou para mandar de porco, prejuízo aí para quem tá praticando coisa ilegal, enfim. Jesus chegou, tem mudança. Jesus não vai chegar e continuar as coisas tudo do jeito que estão, tudo como antes no quartel de Abrantes. Não, não vai ser assim. Aí dessa história, né? Dessa história, o único que ficou feliz mesmo foi quem? Jesus, claro, né? Por ter feito o que ele ama fazer, a especialidade dele. E o próprio demoniado, né? Que agora não é mais demoniado, é somente o gadareno, é uma pessoa normal. E ele chegou e pede, né? Vendo-lhe as pessoas, todo mundo rogando para Jesus sair, expulsando. Vaza daqui, Jesus e tal. Mas ele, o único que... Quando Jesus entrou no barco, ele rogava para que deixasse estar com ele. Porém, Jesus disse, ele não permitiu e disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus usou aquela pessoa, agora liberta, para propagar o evangelho, né? Para espalhar as boas novas, para dar testemunho vivo. Vocês viram como eu estava, não preciso falar nada. Ele chega a ser o testemunho vivo. Andando pela cidade, normalmente ele já está dando testemunho, que as pessoas viam ele, não viam ele, na verdade, ele vivia nos sepulcros, nas escuras, né? As pessoas sabiam que ali, naquele lugar, existia um endemoniado. E agora ele passa pelas ruas livremente, vai contar pra família, vai conversar em perfeito juízo. O testemunho dele é a vida dele, ele não precisa falar nada se ele quiser. Ele não precisa nem dizer. Agora as pessoas vão perguntar, né? Ah, quem te curou? Quem te deixou assim são? O que foi que aconteceu? Aí ele vai dizer, vai dar testemunho que foi Jesus. Mas só na transformação dele, só no proceder do dia a dia dele, normalmente, ele já vai estar dando testemunho ali. No respirar, ele não falar normal, ele já vai estar dando testemunho. Ele falou, né? Anuncia ele com grandes coisas que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele vai agora anunciar às pessoas, né? O que Jesus fez por ele. A palavra vai dizer que ele foi e anunciou em Decápolis. E com esse anúncio todos se maravilhavam. Então o que acontece? Jesus não deixou ele ir com ele, não deixou ele ser um seguidor ali de pertinho, mas deixou ele ser uma pessoa fundamental, né? Para estar ali espalhando as boas novas. Ou seja, não permitiu dele acompanhar Jesus na viagem, fazer o que os discípulos estavam fazendo, mas permitiu que ele fosse, né, uma semente plantada em Decápolis. Então ele foi o propagador das boas novas em Decápolis. E com isso, com certeza, né, com o testemunho dele, muitas pessoas aceitaram Jesus, se maravilharam, porque com o nosso testemunho também, muitas pessoas vão aceitar Jesus através de nossas vidas e a gente contando o que Jesus fez por nós. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e que maravilha, né, Pai, esse testemunho, que agora o gadareno, né, Pai, ficou em Decápolis para dar de Ti, Pai. Assim também é conosco, Pai, quando o Senhor nos liberta de alguma situação, o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, tira de nossa situação que outrora vivíamos, Pai, e nos faz novas criaturas, Pai, e através de nossas vidas as pessoas se maravilham e glorificam o Teu nome, Pai, e querem servir, Pai, reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai. Oh, Pai, nos ajuda a ser um testemunho vivo de Ti, por onde a gente passar, Pai.
Pai, assim, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, Pai. Amém, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a próxima.